Empreender pode ser visto algo como muito bonito, toda essa ideia de inspiração, de liderança, de criar produtos que realmente o mercado precisa, tudo é incrível e bonito. Porém, no episódio de hoje, no resumo do livro A Arte da Guerra nos Negócios, a gente vai ver algumas ideias aí sobre o combate no mercado, já que a gente sempre vai ter que lidar com a concorrência, com a competição pelo mesmo cliente. Quais ideias são necessárias para ti que está ou começando um negócio ou realmente está a fim de aprimorar o que tu já tem? Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje a gente vai falar sobre o mundo corporativo, os combates que tu vai começar a enfrentar daqui para frente. Existe uma frase no livro onde ele diz: não se mexa até perceber uma vantagem. Isso, ele está nos falando sobre o timing do negócio. Esse é um fator muito importante no sucesso das empresas. Quando que elas entram no mercado e quando que elas começam a tomar suas decisões. Existem alguns benefícios de ser o primeiro, lógico, como por exemplo, ter a marca mais reconhecida que o serviço. Ou seja, tu não fala, vou abrir o aplicativo e pedir um motorista. Não, tu fala, eu vou chamar um Uber. Então, quando a gente é pioneiro no mercado, existem alguns benefícios, claro. Porém, o que ele vai nos mostrar aqui, com alguns exemplos, é que às vezes é melhor tu esperar só um pouquinho até perceber que realmente é a hora de entrar para vencer do que realmente ter a pressa por ser o primeiro. Por exemplo, tu conhece o site chamado Bookstack Unlimited? A tradução seria como uma pilha infinita de livros. Talvez tu nunca tenha ouvido falar. Porém, eles são os primeiros a vender livros de forma online. Isso em 1992. Deu certo? Não. Porém, em 1995, um cara chamado Jeff Bezos entrou com uma empresa chamada Amazon e começou a vender livros de forma online. E hoje é uma empresa gigantesca. Mas qual foi a diferença entre os dois? Era o mesmo modelo de negócio, tudo igual. A única coisa que foi totalmente preciosa para a Amazon foi o timing do negócio. Jeff Bezos é um cara que ele já disse várias vezes nas entrevistas até. Ele percebeu algo que estava crescendo de uma forma fora do comum, que é a internet, e pensou como entrar nisso. E entrou com os livros. Esse outro pessoal da Bookstack. Em 1992, as pessoas que usavam a internet eram muito poucas. As pessoas que realmente teriam confiança para fazer uma compra de um livro é muito menor. Então, percebe, o timing do negócio é muito importante. Não entra para querer ser o primeiro, não investe por querer ser o primeiro, por querer ser o pioneiro. Não, realmente só entra, só põe tua energia em alguma coisa quando tu percebe de forma racional que é o momento certo para isso. Uma outra ideia, que também vem de uma frase do livro Arte da Guerra, o autor nos diz o seguinte: o lutador habilidoso se coloca em uma posição onde a derrota é impossível. Aqui ele nos conta um pouco sobre o posicionamento das empresas de forma estratégica. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente tem muita animação, muita pressa, como a gente falou, para ser o primeiro, para começar com algo novo. Porém, é muito importante que a gente sempre dê um passo para trás e analise bem o mercado. Lembram que a gente falou do livro O Oceano Azul? Lá a gente vai aprender algo muito importante, não se focar em criar um produto, mas se focar em criar um mercado, criar uma nova necessidade nos consumidores. Ou seja, eu vou começar a analisar todo o mercado e pensar o que a concorrência faz, quais pessoas eles não estão atingindo ou quais pessoas eles estão atingindo que não conseguem suprir tal necessidade. Um cara que fez isso foi Steve Jobs. Ele pegou um mercado que já existia, já movimentava muito dinheiro, já tinha empresas gigantescas, porém algo nele ainda incomodava, que eram as teclas. Então, quando ele começou o produto dele, o negócio dele, ele percebeu um mercado que poderia ser totalmente diferente do que estava naquela época. Porque naquela época, as pessoas faziam ligações e mandavam e-mails. Pronto. Porém, com os aplicativos e todo o sistema dele, ele conseguiu criar novas necessidades que esses telefones da época não conseguiam suprir. O pessoal simplesmente migrou do mercado dos telefones com teclas que só ligavam para realmente um mundo totalmente novo do iPhone. O que é importante aqui, pessoal, que às vezes criar um novo mercado pode parecer algo assustador. Porém, a gente tem que pensar simplesmente em quem é o meu cliente, o que esse cara faz na rotina, que hábitos ele tem, em que momento tu pode se encaixar ali. Uma próxima ideia do livro, ele fala um pouco sobre a questão da inovação. A frase da Arte da Guerra é a seguinte: aproveite a falta de preparação dos inimigos e ataque os pontos fracos. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o mundo dos negócios? Bom, quando uma empresa é muito grande, existem alguns problemas
na hora de inovar e tomar decisões rápidas, fazer mudanças rápidas, porque imagina que um cara vai num jet ski bem pequenininho e o outro tem um cruzeiro gigantesco. Quem que vai conseguir fazer uma curva mais rápido? Mudar de direção. Esses são alguns pontos fracos que as grandes empresas têm. Que se tu, com uma ideia ou com um negócio que está recém no início, tu tem muita mais facilidade para fazer. Além de que uma empresa que é grande, ela está focada em conseguir a maior parte daquele mercado. Porém, se tu for um pouco inteligente, tu pode pensar, será que o problema desses 10% aqui, que não interessa para esse pessoal grande, não é o mesmo problema do restante do mercado? Porque aí tu pega o pessoal da Netflix, por exemplo. Não é que as pessoas que alugavam tinham o problema de não conseguir assistir os filmes na sua casa. Claro que não. Porém, eles perceberam que poderia ser diferente, poderia ser melhor. E a Blockbuster, como estava feliz, as grandes locadoras, como estavam já felizes com o público que eles tinham, não se preocuparam. Então saiba, não importa qual mercado que tu quer entrar e não se intimida pelas grandes marcas, grandes empresas, porque tu tem uma coisa que eles não têm, habilidade, velocidade de mudança e de implementação da inovação que tu quer começar a aplicar. E para fechar, uma quarta ideia muito bacana da Arte da Guerra dos Negócios, ele fala sobre conquistar os clientes. E aqui ele nos traz a história dos sucrilhos, Kellogg's, que na época 1920, 1930, todas as caixas de cereais eram iguais. Ela era assim, do mesmo tamanho que as de hoje, porém simplesmente toda cor pardo e dizia nem sucrilhos, nem Kellogg's, nem nada disso, dizia flocos de milho crocantes ou algo assim. Então pensa, naquela época, como que os caras iam conseguir se diferenciar do mercado? Eles estavam passando por uma situação quase que de quebra, quase que de falência. E eles pensaram numa última carta na manga. Que carta na manga era essa? Bom, conquistar o coração do seu público, que no caso passaram a ser as crianças. Como que eles fizeram isso? Colocando brindes. Então eles pararam de investir em marketing porque eles sabiam que isso já ia dar o que falar por si só. Colocavam brindes nos pacotes de cereais e as crianças, claro que entre um cereal que não te dá nada e um cereal que te dá um brinquedo, elas vão escolher aquilo ali. E desse jeito, da época dos cereais, das empresas, das fábricas que existiam, a Kellogg's é a única que está até os dias de hoje. Então percebe como é importante sempre conquistar o coração dos clientes. Então beleza pessoal, esse foi o livro de hoje. Espero que algum dos ensinamentos tenham te servido. E se tu tá a fim de aprender comigo a tirar o melhor proveito possível dos livros, lendo de uma forma ativa, dinâmica, rápida e com muito aproveitamento do que tu acabou de ler, sem se esquecer, clica no link da descrição e garante teu acesso às nossas aulas, mais o acompanhamento exclusivo diretamente comigo, onde eu só largo da tua mão quando tu tiver o hábito da leitura implementado na tua vida. Nos vemos em uma próxima. Valeu!